Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Nesta aula nós iremos abordar o assunto marketing de serviços, mas eu tenho que fazer uma consideração muito importante para você ter realmente chances de pontuar neste assunto, para você ficar super competitivo. Você tem que assistir, claro, esta aula e mais duas videoaulas. Professor, quais são essas videoaulas? Primeira aula é a aula de conceito de marketing, muito importante. Às vezes não está no seu edital claramente com esse assunto, mas você tem que assistir, porque nesta aula eu trago para vocês um juízo de valor que você deve carregar durante todas as nossas aulas de marketing, que é assuntos referentes a marketing, esse juízo de valor, que isso vai ajudá-los nas aulas seguintes, né? Então vamos lá, aula conceito de marketing, muito importante. Esta aula marketing de serviço, que a gente vai falar especificamente do serviço, e claro, o terceiro assunto, e o assunto mais importante, que a gente separou em uma outra aula, podia trazer nessa aula, mas eu resolvi separar um pouquinho, dada a importância do assunto, que são as características dos serviços, né? Professor, quais são as características do serviço? O serviço ele é imaterial, tá certo? Ele é variado, ele é consumido e ele é produzido e consumido ao mesmo tempo, ou seja, temos vários termos técnicos que vão caracterizar os serviços. Inclusive o seguinte, esta aula das características dos serviços, né, da imaterialidade, da intangibilidade, da variedade do serviço, é o assunto que é mais cobrado em concurso público. O professor Luiz é um cara muito sincero e eu digo isso para vocês. Bacana? Então vamos lá, recado está dado, essa consideração importante. Então vamos lá, meus queridos alunos, eu, professor Luiz, e toda a nossa equipe aqui do LAC Concursos, nós fazemos de tudo para que vocês fechem a sua prova. Este assunto sozinho você não vai conseguir fixar o conteúdo, tá ok? Então vem comigo. Marketing de serviço. Professor, e aí, professor? Marketing de serviços, é claro, que é uma subespecialização do marketing que vai atuar em quem? Vai atuar onde? Nas organizações que prestam serviços, né? Inclusive, eu digo para vocês hoje que esse setor de serviços, não só no Brasil, mas o setor de serviços no mundo todo, é o que mais cresce, né? O que mais cresce. Por quê, professor? Porque as indústrias, as organizações estão cada vez mais informatizadas, robotizadas, né? Então, lá na produção está reduzindo os postos de trabalho. E essas pessoas, essa massa de pessoas terão que prestar cada vez mais serviços, dada a importância do assunto. Então, marketing de serviço, esse assunto é importante. Primeira coisa, primeiro ponto da aula, seguindo o meu roteiro pré-estabelecido, eu tenho que passar para vocês quais são as organizações que prestam serviços, né? Então vamos para o primeiro setor, o setor que mais emprega aí nesse ramo da atividade, o setor governamental, né? Então o setor governamental presta serviços através dos tribunais. Aqui eu incluo todos os tribunais, tribunais de justiça, tribunais do trabalho, enfim, todo o poder judiciário. O poder judiciário, o setor governamental, grande prestador de serviços, né? Agências de emprego, hospitais públicos, né? Agências de empréstimo, serviço militar, departamentos de polícia, bombeiros, correios, né? Órgãos legais, escolas, ou seja, todo o setor público é um grande prestador de serviços, né? Bacana, só para vocês terem uma ideia da dimensão desse setor de serviços, né? Setor de serviços, marketing de serviços, claro, né? Professor, tem mais? Sim, né? Temos aqui um outro segmento, aquelas entidades sem fins lucrativos, né? Assim, eu vou falar normalmente, né? Porque todas as entidades sem fins lucrativos que eu conheço são entidades que são prestadoras de serviços, né? Pode ter uma ou outra, mas eu desconheço, né? Então por isso que estou colocando que assim, na maioria esmagadora, elas são prestadoras de serviço. Quais são? Museus, associações de caridade, igrejas, faculdades, fundações e hospitais, né? E, finalmente, nós temos o setor produtivo, o setor de negócios, né? Que aí é um setor, é um segmento aí de negócio que mais cresce no mundo, é o setor de serviços, né? Por exemplo, companhias aéreas, bancos, né? Aqui bancos, né? Todos os bancos, Basa, Banestes, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Nacional do Nordeste, né?
BRB, Banrisul, são todos, Banpará, né? São todos os bancos, né? São prestadores de serviços, e por isso que em todas as provas aí para o cargo de técnico bancário ou escriturário, eles cobram esse assunto, né? Hotéis, companhias de seguros, empresas, consultoria, e entre outras. Ou seja, é bastante amplo, né? Além de já ser bastante amplo, nós temos o seguinte, cara, nós temos o quê? Olha só, preste atenção que eu vou falar para vocês, né? Esse setor é o setor que eu digo, sem medo de ser feliz, que mais cresce, inclusive com a criação de novos serviços. Ah, professor, por quê? Porque a sociedade está em constante evolução. Nós temos hoje aí uma influência muito grande das redes sociais, da tecnologia, dos apps, dos smartphones, né? Opa, desculpa, gente, né? Então nós temos o quê? Uma criação muito grande do setor de serviço, né? Além desses setores tradicionais que nós já vimos, que são 3 setores, setor de negócios, setor filantrópico e o setor governamental, novos tipos vêm surgindo o tempo todo. Empresas de entregas, né? Aí, empresas de entregas, né? Nós temos aí, eu posso incluir esse cara aqui, é o Uber, né? Olha aí, o Uber, hoje muito importante na economia de muitas famílias, né? De empacotamento, de envelopamento, de passeio com animais e muito mais. Ou seja, né? As pessoas, a tendência hoje do mundo contemporâneo é a prestação de serviço. Então, as pessoas ficam encontrando formas de prestar serviço, tanto na formalidade como na informalidade. Bacana? Ok, pronto. Primeiro ponto superado, né? Apresentei para vocês, tá, o mercado de serviços. O mercado de serviços é bastante amplo, tá aí para vocês. E aí, professor, diante disso, nós vamos conceituar o marketing de serviço. Gente, muito fácil. Serviços. Então, você vai ter um marketing. O que o marketing vai fazer? Lembrem da primeira aula que eu passei para vocês, tá? Lá da chapelaria, né? Chapéu do indústria, né? Fábrica de chapéus do João, não é isso? Do seu João, né? Popularmente conhecida. Olha só, então ele vai fazer o quê? Ele vai fazer toda aquela cadeia de valor na produção do serviço. É um conjunto de atividades que objetivam o planejamento, a implementação, o controle e o ajuste de programas destinados a obter e observar a demanda por produtos e serviços de forma adequada. Então tá aí para vocês, né? Professor, por que o marketing teve que ter uma especialização, uma especialidade chamada de marketing de serviço? Porque é o seguinte, gente, o serviço, ele é diferente, tá? O serviço tem características únicas, né? Então é o seguinte, quais são as características do serviço? Primeiro, ele é intangível. O que é intangível? Ele é imaterial, né? Professor, o que é algo material, né? Um comércio, por exemplo, essa televisão, esse televisor, este notebook, né? A câmera, o microfone, são coisas o quê? Materiais, são coisas palpáveis, né? Então vão comercializar o que? Compra e venda o que? Desses produtos, vão produzir e assim por diante. Bacana, fechou? 10, né? E o serviço não. O I, esse I aqui vem lá do grego, né? Significa não, né? Toda vez que você vê um izinho assim, significa não. Imateriais, não materiais. Por exemplo, eu estou ministrando uma aula. Essa aula que eu estou ministrando para vocês, ela não é material, mesmo sendo gravada, tudo, mas ela não é, né? Principalmente no presencial, é um serviço, estou prestando um serviço, então ela é imaterial, não tem matéria, né? Ou conhecido também como intangível, né? Outra característica dos serviços, né? Que eles são produzidos e consumidos simultaneamente, né? Ou seja, eles são instantâneos, né? Você produz e, ao mesmo tempo, você consome, né? O produto simultaneamente. Inclusive, papo reto para vocês, de todos esses assuntos aqui, este aqui é o assunto preferido de todas as bancas de concursos, FGV, Sesgran Rio, FCC, CESP, OCP, todas elas que cobram carreiras bancárias, gostam de cobrar este assunto, né? Tá? Então, o serviço, ao mesmo tempo que você presta o serviço, você produz o serviço, está sendo consumido por terceiro. Então, é prestação de serviço, né? Por exemplo, eu corto meu cabelo lá na barbearia lá do Bispo, né? Muitos anos, né? Então, o que acontece? Ao mesmo tempo
que está sendo produzido o serviço, está sendo consumido, você está recebendo o serviço, então é de forma simultânea, é um assunto muito importante, né? Outra característica, né? Olha só, pressupõe uma relação direta entre cliente, empresa, funcionário, né? Direta. Eu prestando o serviço diretamente para vocês, né? Ou seja, ele é bastante personalizado, né? Tem outra característica que é variável, né? Bastante variável, né? Eu estou ministrando essa aula de uma forma, pode vir um outro professor, outro colega, ministrar o mesmo assunto de forma diferente, né? Ou seja, eles são únicos à prestação de serviço, né? Bacana, né? Depende muito, eles são personalizados, né? E, finalmente, nós temos aqui, ó, a qualidade dos serviços não é passível de ser controlada, né? Ou seja, ele não é passivo de ser controlado, porque depende muito do prestador de serviço. Já o controle de qualidade de bens materiais, né, é bastante controlado, né? Já tem todos os parâmetros aí. Então, essas são as características. Gente, diante dessas características, né, é um assunto que, claro, que eu, professor Luiz Antônio, eu tenho aí que aprofundar mais esse assunto. A gente tem que estudar tópico a tópico. A nossa próxima aula, que inclusive já está no roteiro, já está preparada com vários exercícios, nós iremos passar para vocês uma a uma dessas características, ok? Essas características aqui, né? Então, primeiro, né? Via de regra, né? Eles são intangíveis, né? Ou imateriais. O serviço não é algo palpável, né? Algo que recebe o serviço, né? É inseparáveis. Quando você ouvir falar inseparáveis, eu já falei para vocês, o serviço ele é produzido e consumido de forma instantânea, né? Ok, variáveis, né? O que significa variáveis, né? Eu ministrando essa aula. O outro colega vai ministrar o mesmo assunto, mas de forma diferente. Então existe uma grande personalização e uma grande variedade na prestação de serviços, né? Porque há a execução dessas tarefas, né? E, finalmente, ele é um produto perecível, né? O que significa perecível? Significa dizer que não pode ser estocado, tá? Não pode ser estocado. Então, bacana, tá aí as características. Só para ilustrar o que eu acabei de falar para vocês, nós iremos fazer um exercício que vai cobrar uma dessas características aqui, tá? Esse exercício aqui é só como forma demonstrativa para a galera. Por quê? Porque na outra aula a gente vai trabalhar muitos assuntos em relação a isso. Então, vem comigo aqui, né? Exercício. Banco do Brasil, FCC 2013, cargo escriturário. O atendimento bancário pode ser classificado como tipo específico de serviço. Como tal, apresenta uma série de características que posicionam este produto nessa categoria. A característica que não pertence à categoria dos serviços é a AD. Então, nós já sabemos o que esse assunto, o que essa questão está cobrando. Isso aqui é uma questão de marketing de serviços, né? Prestador de serviços, e nós sabemos que o marketing de serviços ele vai atuar em cima dos serviços. Claro, e o serviço nós temos o quê? Algumas características. Ele quer o quê? Aquilo que não pertence a essas características. Vamos lá. Os serviços possuem a intangibilidade? Sim, são intangíveis, né? Intangíveis é a mesma coisa que imateriais, né? O que é imateriais? Ao contrário de material, essa televisão aqui é um produto material, a prestação de serviço você não pode tocar nela, né? É o serviço, a informação. Quando eu ministro uma aula, qual que é o serviço que você recebe? É a informação que fica armazenada na sua cabecinha, você fica fixada lá para o dia da prova, né? Gente, um serviço pode ser estocável? Não. Por quê? Porque ele é perecível, né? Ele é perecível. Então está errado aqui, ó, estocabilidade. Então nós já encontramos o gabarito correto aqui, ó, letra B, né? Letra B é o gabarito correto, porque os serviços não podem ser estocáveis, né? Inseparabilidade, o que é isso? Eu já falei para a galera. Os serviços eles são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, né? E olha só, gente, ó. Perecibilidade, eles são o quê? Perecíveis, né? Perecíveis é o oposto do que? Da estocabilidade. E heterogeneidade significa que ele é variável, né? Se aqui fosse homo, já estava o quê? Errado, né? Então aqui é heterogeneidade, significa dizer o seguinte, que eles têm vários tipos de prestação de serviço. O exemplo que eu dou é como a aula. Bacana? Facinho, tranquilo, né? Vamos lá, continuando. Então,
o segundo ponto da aula importante no meu roteiro era esse aqui. Era passar para vocês esses pontos aí de forma bastante superficial das características dos serviços, ok? Vamos lá, gente. O que acontece, cara? A prestação de serviços ela é diferente de outros marketing, né? Por quê? Porque é uma relação direta da organização que presta, que realiza, da pessoa que está fazendo aquele serviço com um cara que é chamado de quê? De cliente, né? De cliente. Aí eu linko essa aula aqui, essa aula do marketing de serviço, para uma outra aula também, qualidade no atendimento, né? Por quê? Porque as empresas que prestam serviços, vem comigo, né, as empresas que mais triunfam são as que conseguem proporcionar maior valor aos clientes, né? Então é o seguinte, o segredo do marketing de serviços é isso, né? Agregar valor aos produtos, claro, e o cliente ter uma percepção de valor, de custo-benefício desse serviço recebido aí, que foi prestado por alguém, por alguma organização. E as outras questões de concurso que versam sobre o assunto marketing de serviço, eles gostam de cobrar exatamente isso, né? Vem comigo aqui, vamos lá, né? Então, o primeiro ponto, para você prestar um bom serviço, você tem que identificar o seu cliente, né? Quem é o seu cliente, né? Qual é o perfil do seu cliente, né? A partir do momento que você consegue identificar, e isso o setor bancário faz muito, identificar seu cliente, você tem que fazer o seguinte, você tem que ir lá. Qual que é a função do marketing? Satisfazer as necessidades, né? Satisfazer as necessidades do seu consumidor, do seu cliente. Você tem que atender essas necessidades, né? Se você conseguir atender a necessidade dos seus clientes, como disse o Peter Drucker, né, a venda vai ocorrer o quê? Naturalmente, né? Naturalmente, né? Para isso, você vai ter que o quê? Identificar as expectativas e desejos dos seus clientes, né? A partir das expectativas e desejos, você tem que fazer uma prestação de serviços que atendam isso, e lembre-se que o serviço é bastante subjetivo, né? Quais os recursos disponíveis na organização para atendê-lo bem, né? Então essa aí é a identificação do cliente. Professor, o que mais, né? Eu posso afirmar para vocês, né, que na prestação de serviço, é claro que nós temos aí todo o setor de operação, para realizar esse serviço, mas o foco é no cliente, né? E o marketing de serviço, dos pontos fundamentais significa o quê? A personalização do atendimento, que é feita através, não basta atender bem os clientes, é preciso se preocupar com eles. O atendimento ótimo não se resume a um único contato, né? Então nós temos o quê? O foco no cliente e no atendimento, né? Então você tem que criar o quê? Sempre, tá? No marketing de serviço, é claro que aí nós vamos ter que partir para um outro conteúdo, que é o chamado também marketing de relacionamento, que nós temos essa aula já do nosso programa aqui de gravação, que só explicando para você esse nosso módulo. Então nós temos o conceito de marketing, tem que assistir. Outra, marketing de serviço, essa aula. As características do serviço e marketing de relacionamento. Aí você fecha, cara. Você fecha o assunto. Porque onde você tem um serviço, você tem o quê? Um relacionamento. Você quer fazer o quê? Uma fidelização. É isso que está falando aqui, ó. Não apenas em um único contato, né? Foco nos clientes. Banco do Brasil, CESP 2008, cargo de escriturário. No segmento bancário, no conceito de vendas, é correto que sejam enfocados os produtos / serviços bancários. Enquanto o conceito de marketing é correto que o foco sejam as necessidades do consumidor, né? Bacana, né? Uma questão um pouco antiga aí, pouco mais de 10 anos essa questão aí, mas ela é bem atual. Vamos ler por partes. Quando você pega uma banca do CESP, o CESP ele julga o quê? É uma prova que ela passa para você valores, né, que você tem que fazer julgamentos. Normalmente, a prova do CESP, nós temos sempre 2 itens a serem avaliados. Vamos comigo. No segmento bancário, no conceito de vendas, é correto que sejam enfocados os produtos e serviços bancários. Claro, né? Então, venda, você quer vender o quê? Você quer vender produtos, no caso, produtos bancários. Então, o primeiro item aqui,
verdadeiro. Aqui, ó, ele falou conceito de vendas, né? Ele não falou conceito de marketing, ok, né? Enquanto, né, no conceito de marketing, tá aqui, ó, marketing, tá? Marketing, né, é diferente de promoção de vendas, né? É diferente, né? É correto que o foco sejam as necessidades do consumidor. Corretíssimo, né? Necessidades, né? Você quer satisfazer o quê? Essas necessidades. Então, essa aula aqui, esse item está absolutamente correto, né? Inclusive o seguinte, né? Esse item aqui serve também de conceito de marketing, né? Aluno aqui do Lá Concurso tem condições aí de acertar essa questão tranquilamente, né? Bacana, meus amigos? Vamos lá. E aí, professor? Marketing de serviço, né? Aquelas organizações que conseguem se destacar na prestação de serviços, elas conseguem se destacar por quê? Porque elas conseguem produzir um serviço diferente. Então, as organizações, esse aqui é o grande desafio para as organizações se diferenciar, né? Ah, professor, e aí, professor? E aí, professor? Como diferenciar, por exemplo, no setor bancário, né? Como se diferenciar no setor bancário, né? Aí eu fazendo uma reflexão, os bancos aí, todos os bancos têm a mesma prestação de serviços, né? E aí eu vou revelar uma coisa individual minha do professor Luiz Antônio, né? Os bancos, né? Então é notório, né? Todos eles, eu tenho aí devido ao Lá Concursos aí, nossas operações, nós temos aí contas em diversos bancos, né? E eu percebi nos últimos anos um aumento significativo nas tarifas bancárias, nas taxas bancárias, perdão, né? Estão aumentando cada vez mais e eu lá encurralado, vai negociar, pressiono o gerente e tal, e não tem sucesso. Não tem sucesso, né? E aí, prof? E aí, eu resolvi experimentar aqueles bancos 100% online, cara, né? Aí eu vou falar o nome do banco, fazer um merchanzinho pro pessoal aí. Eu fui lá no banco original, cara, abri uma conta na internet, foi tudo rápido, cara, não tive que assinar nada. Cara, a melhor coisa, eu não pago nada de TED, de DOC. Rapaz, bom demais, né? Ou seja, dentro de um segmento, né, antigo, muito competitivo, ele criou o quê? Condições diferenciais. Então, como vai se diferenciar? Ó, pela sua linha de produtos e serviços, né? Ou seja, ele colocou aí os serviços totalmente diferentes, quando ele tem uma mão de obra muito pequena, as coisas acontecem no automático, né? Quando eu tenho alguma dúvida, eu entro no chatzinho rápido. Eu peço licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para os alunos conhecerem melhor o nosso querido site aqui da LAC Concursos, o site especialista em carreiras bancárias. Papo reto com vocês. Desde 2010 até a presente data, nós já tivemos a oportunidade de oferecer cursos EAD online para todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BRB, Banrisul, Banestes, Banpará, Banco do Nordeste e entre outros. E nós já tivemos milhares de alunos aprovados ao longo desse período estudando conosco aqui na Lá Concurso. E claro, nós estamos fazendo um curso fantástico, você pode ter certeza, olhando olho no olho, aqui você vai ter o melhor custo-benefício do mercado. Tá? Um curso super atualizado, ponto a ponto do edital, pode acreditar, didática maravilhosa, que não é conversa de vendedor, que você vai gostar. Investimento, olha só, para arrebentar com a concorrência, 10 parcelinhas de R$ 25 é esse investimento que no primeiro mês de salário você paga não sei quantas vezes esse curso. Você vai gostar da nossa metodologia. Tudo bem? Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, que somente neste ano de 2022 eu já tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos e eu estou aqui para te ajudar. E detalhe, eu já fui empregado do Banco do Brasil, então já fui bancário e isso me habilitou a ser professor de conhecimentos bancários aqui da Lá Concursos e atendimento e técnicas de vendas. Inclusive, né, nós daqui na Lá Concurso, nós começamos, nossa primeira grande campanha foi em 2010, Caixa Econômica. Então a gente conhece bastante esses concursos de carreiras bancárias. Espero vocês, pode vir, pode se matricular, que você não vai se arrepender. Aqui na Lá Concursos você vai encontrar um ambiente de honestidade, de competitividade, tá? De eficiência e de competência.
Meus amigos, forte abraço, fico com Deus e espero vocês aqui na Lá Concurso.